Caros alunos, esse aqui vai ser o bloco 1 de uma apresentação que eu faço para discutir ciência e religião, né? E deixa eu abrir aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre as religiões, né? As religiões, tem várias, né? Mas as principais, acho que, né, 30% da população do mundo pro- profere uma fé baseada no cristianismo, né? Então, tem a religião católica, seria a roxa, né? Tem a religião azul, que são vários tipos de evangélicos, né, que é encontrado no norte da Europa, né, e os Estados Unidos, né. E vários, né, países de colonização britânica, principalmente, né, têm uma profissão de fé protestante, né. Mas veja, o Congo, essa região que foi colonizada pelos belgas e franceses, profere uma religião católica, né. Agora, uma outra forma de cristianismo é o ortodoxo. Ele é bem antigo, né? E ele remonta à época da divisão, né, do Império Romano, do Império Romano no Ocidente e do Oriente. E aí o do Ocidente falava latim, virou, né, a religião católica posteriormente, a religião evangélica, e o do Império Romano do Oriente, que virou ortodoxo, que falam grego, né? Bom, em verde aí é o Islã. O Islã ocupa uma boa parte, né, da África, do Oriente Médio, dos países ali como o Irã e o Paquistão, né? E também é encontrado na Indonésia, Malásia, Indonésia, né? E até Papua Nova Guiné, né? Tem metade islã e metade protestante por causa da colonização britânica, né? A colonização britânica fez com que a Austrália fosse metade católica, metade protestante. Eles mandaram muito irlandeses para lá, né? Então a religião católica está bem representada na Austrália. Nova Zelândia é protestante, né? A China tem várias religiões, né? Tipo confucionismo, shintoísmo, então está em laranja, né? Ah, o, em marrom, o budismo Vajrayana. Em amarelo, o budismo Theravada. Em verde claro, o budismo Mahayana, né? É, o, a Coreia do Sul, ele tem influência protestante ali, né? E o Japão, ele é uma mistura de shintoísmo, né? E budismo, né? Que mais? Você tem religiões outras, né? Que, né, em Madagascar e alguns países da África, né? Que na verdade são as religiões tradicionais, né? São a base do candomblé, né? E elas resistiram à invasão colonialista, né? Tanto a invasão islâmica, né, quanto as europeias, né? Bom, então isso aí dá uma visão global da religião no mundo. Veja, onde teve o Império Romano, você tem o cristianismo e ele conseguiu converter a Rússia e os europeus colonizaram as Américas, né, e trouxeram a sua religião. E depois colonizaram parte da África, né, então trouxeram a sua religião, e Austrália e assim por diante. As Filipinas foram colonizadas pelos espanhóis, por isso que elas estão aqui, religião católica, né? E aqui é o antigo Império Árabe, né? Os árabes conquistaram uma boa parte do mundo, por isso que você tem o norte da África todo. E veja, por um período, boa parte da Espanha e Portugal inteiro eram também Islã. Aí depois, com a Reconquista, lá pelo ano de 1400 a 1500, os espanhóis expulsaram os árabes da Península Ibérica. E veja, um, Bangladesh, né, Paquistão, Malásia e Indonésia também foram influenciados principalmente pelos mercadores árabes que faziam comércio com a China e levaram a sua religião, estabeleceram nesses países.
Então explica por que que a Indonésia não é budista, né? A ilha de Bali é hindu ainda, mas por que que a Indonésia não é, budista ou hinduísta, né? E sim Islã. Bom, proporcionalmente, o cristianismo em 2005 era 33% da população do mundo. Islã era 20% da população do mundo. Os hindus eram 13%, né? Ou seja, eles têm 1,3 bilhões de pessoas na Índia, né? Então é uma percentagem considerável do mundo, né? E depois vinha as religiões chinesas e o budismo, né? Era nesse turquesa aí, marrom seria as religiões étnicas, né? Normalmente são encontradas na África, né? Mais na Polinésia, assim por diante, né? Depois, Sikhs, judeus e o resto são uma percentagem bem menor, né? Então, provavelmente, veja uma coisa interessante, ateístas, 2,35% do mundo, né? Isso aí é uma coisa realmente interessante, porque se você encontra uma tribo no meio da Amazônia, ou no meio do Congo, ou no meio do Ártico, no meio de algum lugar, eles podem ter qualquer tipo de filosofia e visão do mundo, mas uma coisa que dá para garantir é que eles vão ter uma religião. Ateísmo é uma coisa super recente, né? Todas as tribos, todas as culturas que a gente saiba, criam religiões, né? Então, não ter uma religião, alguma religião, é, na verdade, uma exceção do mundo moderno, né? E é uma minoria, e provavelmente sempre vai ser uma minoria, né? Porque, né, aparentemente, o nosso cérebro foi moldado para ter uma religião, né? Talvez, então, isso aí está toda uma discussão da biologia evolutiva, né? Da psicologia evolutiva. Por que que as pessoas estão programadas para ter fé, né? E provavelmente tem alguma coisa a ver com a identidade do grupo, né? Quando que a gente começou a ter religião? Bom, parece que talvez antes de Homo sapiens evoluir, a gente começou a ter religião, porque os Homo sapiens arcaicos, pelo menos neandertais, talvez alguns heidelbergenses, eles enterravam os mortos. Isso aí implica, né? Os erectos e o resto não faziam nada disso. Então, isso aí implica em que os seres humanos, o Homo sapiens arcaico e o Homo sapiens moderno, eles desenvolveram uma imaginação suficiente para imaginar o que vem depois da morte e se preocupar com a pessoa quando ela morre, né? Eles não comiam, né, vovó, né? Já que morreu, né? E eles não jogavam num buraco, né? Ou largavam no meio do nada, né? Não, eles enterravam. Então isso aí é interessante, né? Porque implica que talvez o animismo, né? E os neandertais, enquanto que eles não são artistas, né? Comparado com o Homo sapiens moderno, tem alguns indícios de mãos, de alguns zigue-zagues, né, nas paredes. Então implica que eles estavam moendo também pigmento. Então implica que talvez eles se pintassem ou, né, faziam alguma coisa, né, tivesse algum pouquinho, né, de imaginação, né? Mas deuses mesmo provavelmente proliferaram depois que o Homo sapiens evolui e provavelmente depois da revolução cognitiva, que ocorre há uns 70 mil anos atrás, né? 70 mil anos atrás, de repente a tecnologia explode, arte aparece, eles começam a fazer buraquinhos em conchas para fazer colar, buraquinhos em dentes para fazer colar, ou pulseira, né? Eles começam a triturar muito pigmento, então estão pintando coisas adoradas. Mas a gente encontra pinturas das cavernas que parecem que foram pintadas pelo Picasso, né? Ou seja, a imaginação do ser humano arcaico parece ser, né, o ser humano Homo sapiens moderno, parece que dá um boom há 70 mil anos atrás. Então teve alguma coisa cultural, talvez de linguagem, talvez genético, né? O cérebro de repente ficou mais ágil, mas a gente de repente começou a apresentar as características dos seres humanos modernos, ou seja, a tecnologia muda ao longo do tempo, porque a gente sempre está inventando novas coisas, né? A gente inventa cerâmica, a gente começa a cultivar animais e plantas,
Nossa tecnologia muda, e isso aí a gente está acostumado hoje em dia. Mas é um contraste com as espécies humanas anteriores, em que a mesma tecnologia durava 1 milhão de anos, né? Os machados aqueolienses, associados ao Homo erectus, duraram 1 milhão de anos, eles fazendo o machado do mesmo jeito. Então, parece de que existia limites genéticos para a imaginação do homem. Mas e o Homo sapiens anatomicamente moderno, ele não é diferente do Homo sapiens arcaico, ou seja, enterrava os mortos, talvez tivesse um pouquinho, tinha uma tecnologia idêntica a do Homo sapiens arcaico, né? Dos Neandertais, dos denisovanos, e de repente, há 70 mil anos, pum, começam a usar osso, começam a usar, começam a usar madeira, começam a fazer flauta, começam a fazer um monte de coisa. Então, né, teve alguma coisa, e provavelmente a imaginação floresceu. Então, a gente pôs o animismo como começando antes da evolução do Homo sapiens, por causa do Homo sapiens arcaico. Né? O animismo é acreditar de que o mundo material está cheio de espíritos com quem você interage e negocia. Né? Então, por exemplo, você é uma pintura da caverna, o homem é um feiticeiro, né? Na verdade, parece um humano usando uma pele de viado, né? Então, talvez o feiticeiro está tentando negociar com o espírito dos, dos servos, né? Para poder garantir a caça, né? E aqui a gente tem uma figura que foi pintada numa parede, né? Na, numa caverna, né? Então, isso aí também sugere um espírito, alguma coisa assim. Então, o xamanismo, que é encontrado, né, em várias tribos, e acredita numa religião cheia de espíritos. E, na verdade, por isso que a gente põe a divisão indo para o shintoísmo. O shintoísmo acredita realmente, os japoneses que praticam a religião do shintoísmo, parece muito com o animismo no sentido de que eles acreditam que há lugares sagrados, há lugares que têm todos cheios de uma energia positiva, né? Então, a religião shintoísta, ela é bem, né, tem deuses, claro, mas ela é bem sobre espíritos, estando fluindo com a natureza, né? Aí, daí evoluíram o taoísmo e o confucionismo, são as religiões chinesas, né? Então, taoísmo, né, o caminho, né, e confucionismo, né, de que o confucionismo foi criado por um burocrata, né? E a visão do Confúcio é de que você tem que participar da ordem estatal, né? Você tem que fazer a sua função dentro da burguesia, né? Da burguesia não, do aparato do Estado, né? E no céu é a mesma coisa, né? O céu é organizado, né? Você tem vários despachantes no reino do céu, né? Cada um é responsável por uma coisa e eles passam a vida escrevendo. São burocratas, né? Eu falei burguês, mas são burocratas, né? Que ficam gerando, né, documentos e que manejam o universo, né? Tá. Aí aqui também relacionado ao comunismo, a gente tem as várias religiões, né? Então, né, dos primeiros povos americanos, né, os índios, né? Então você tem Hopi, né? Você tem o Cocupelli, né? Que é o dançarino, né? Que aparece em todo o sudoeste, às vezes associado com coiote, né? Ou seja, coiote é o coiote, né? Um canídeo, né? Mas o coiote também é uma pessoa, né, que toca flautas e tem muitas características do deus grego, Pan, né? Inclusive ele rouba o fogo para dar para os homens, né? E isso aí gera o ódio dos deuses, né? Então isso aí é interessante porque ele também tem um papel do Prometeus, né? E aqui a gente tem o deus Sol, né? Que é esse círculo com um monte de feixes, né? E depois o outro símbolo, não sei o que que é, né? Mas também está relacionado com a religião dos primeiros povos americanos, né? E depois aqui à direita a gente tem várias religiões, inclusive uma inventada recentemente que é Wicca, né? Das bruxas, né? Mas aí a gente tem um Ankh, né? De que é a religião egípcia. Depois o símbolo do olho de Ra, né? Então essas são as religiões do Oriente Médio. E claro, o judaísmo, o cristianismo, o islã foram influenciados por essas religiões, né? E tanto de que nos deuses egípcios, muito, né, morrem, ressuscitam ao terceiro dia e são secados por 12 discípulos, que são os 12 meses do ano. Então, tem muitas coisas interessantes e renascem na água dos rios e são batizados.
Então, vários elementos que estão encontrados no cristianismo e, né, se repetem, provavelmente são, né, influenciados pelas religiões do Oriente Médio, né? Então as histórias são recicladas, né? Bom, aqui a gente tem, né, uma religião sikhismo, né, dos Sikhs, hinduísmo dos hindus e budismo, que é uma forma de Buda praticava o hinduísmo, aí depois ele teve a sua revelação, né? Então eles compartilham deuses e visão do mundo, né? Então o budismo pode ser considerado um ramo do hinduísmo, né? Só que, claro, fez enorme sucesso. Sumiu na Índia, né? Praticamente não tem budistas na Índia, né? Mas teve enorme sucesso, né? No Afeganistão, que hoje é Islã, né? E entrou na China, no Tibete, na China, e em toda a Ásia, né? Inclusive o Japão. O Japão tem um budismo que, na verdade, veio da Índia, né? Aí depois a gente tem o janaísmo e o Bahá'í, né? Que são religiões, né, que tiveram origem na Índia também, né? Então estão ali próximos, né? Então veja, já o judaísmo, ele ficou restrito ao Oriente Médio, mas ele teve, ele deu origem ao cristianismo, né? E o cristianismo e o Islã, que são religiões, são derivadas do judaísmo, né? Cara, o Islã sofreu a sua evolução. Então você tem Sunni e Shia, né? Os ramos, pelo menos os principais do Islã, né? E o cristianismo deu origem a várias outras, né? Por exemplo, aqui a gente tem o cristianismo ortodoxo, né? Depois a gente tem os mormons, depois você tem Sheisho no Ye, que é influenciado, claro, pelas religiões asiáticas, né? Mas tem influência do cristianismo também. E depois a gente tem os adventistas de sétimo dia, né? Então, que também são derivados do cristianismo, né? Então, a religião cristã tem evoluído, dado origem a novos ramos, né? Então, veja a natureza divergente da religião. Ela é completamente diferente da ciência. A ciência tem uma natureza convergente, né? Você usa o método hipotético dedutivo para falsificar as hipóteses que estão erradas. Enquanto que o cristianismo e o Bahá'í, o confucionismo e assim por diante, eles são religiões que você tem que aceitar, tem que deixar e aceitar do jeito que está. Se você não aceitar, você cria uma heresia, né? De acordo com o pessoal do qual você é derivado, né? Mas você funda a sua religião, né? Então, toda discussão dentro de um grupo de religiosos leva à diversificação. Então, essa incapacidade de determinar qual hipótese está correta faz com que a religião tenha uma natureza divergente, né? Eu mesmo posso decidir que eu vou fundar uma religião, digamos, os cueca na cabeça, né? Então, para você conseguir ascender ao céu, você tem que botar uma cueca na cabeça, as suas roupas íntimas na cabeça, né? Se eu convencer um bando de mané que isso aí é válido, pronto, eu fundei uma nova religião. E aí as outras pessoas vão falar que eu estou errada, mas eu vou falar que elas estão erradas. Então, é impossível, né? A religião é impossível você saber qual que está certo e qual que está errada, porque ninguém usa o método hipotético dedutivo, que nem nenhum método associado com a ciência, né? Então não existe uma maneira de falsificar as hipóteses que estão erradas, né? Então, fica em cargo da fé. Se você tem lábia, você convence um bando de gente a te seguir. Se você não tiver, você não convence ninguém. Bom, vamos olhar mais de perto, com o olhar da evolução, né? Dá para botar qualquer religião num cladograma, né? E, claro, a gente tem que fazer um pouquinho de ressalva, porque a religião, você pode ter sincretismos, né? Então, você pode misturar a igreja, os cultos nativistas da África com a religião católica, né? E então você vai ter um sincretismo, né? Do urbano, isso, aquilo, né? Mas então dá para você misturar a religião, né? Um Seishoine é uma mistura de religiões asiáticas com o cristianismo, né? Então essa fusão de braços não acontece, né? Essa hibridação, né? Não acontece frequentemente dentro da evolução de organismos, né? Mas assim, às vezes é prático, né? Então vamos pensar, a sinapomorfia, ela define um grupo, né? E nesse caso, o Abrão.
o, né, define as pessoas que acreditam em Abraão, inclui os judeus, o, as pessoas que praticam o cristianismo e as pessoas que praticam o Islã. Então, todas as religiões acreditam que Abraão existiu. Então, você pode chamar elas de religiões abrâmicas, né? Agora, uma coisa que junta o Islã com o cristianismo é Jesus. Jesus é um profeta do Islã, que anunciou a chegada de Maomé, né? E para o cristianismo, ele é o Messias, tá? Então, a grande diferença do judeu para o Islã e para o cristão é que o judeu acha que, quer dizer, o judeu acha que o Messias ainda não chegou, enquanto que o Islã e o cristianismo concordam que o Messias já chegou. O cristianismo acredita que o Messias é Jesus e o Islã acredita que o Messias é Maomé, né? Bom, dentro da religião cristã, você tem os ortodoxos, são 10%, católicos são 50%, evangélicos, as religiões evangélicas são 40%. É claro que tem ramos perdidos, né? Então a religião céltica se estabeleceu na Irlanda, né? Foi super poderosa, né? Eles que inventaram o modelo de monges e freiras, né? E espalhou pela Europa, e fez muito sucesso. E só que eles tinham algumas características deles. Uma delas era de que eles, ao invés de tirar o cabelo aqui de cima, eles tiravam o cabelo da metade da frente da cabeça e a outra metade ficava com o cabelo, né? Então e eles tinham algumas diferenças que os conventos e os mosteiros, eles eram, na verdade, hospitai. Eles podiam ser só monossexuados, né? Mas eles normalmente tinham homens e mulheres juntos, vivendo na luz de Cristo, se casando e tendo filhos dentro do convento barra mosteiro, né? Então, eram as hospitai, e não era necessário você praticar o celibato, né? Não significa que era tudo uma bagunça, né? Na verdade, não, eles levavam uma vida séria, mas eles podiam se apaixonar, casar e ter filhos, e continuar seguindo a vida de... na verdade, os mosteiros na igreja da Irlanda, né? Os mosteiros barra conventos, eram universidades, né? As pessoas iam lá, estudavam, aprendiam a ler e escrever, depois iam servir a nobreza, né? Como advogados e assim por diante, né? Juízes, e, então, né? Eram universidades, né? Claro que a Igreja Céltica foi reabsorvida pela Igreja Católica Apostólica Cristã, né? Eles obrigaram os celtas a se curvar, né, a Roma, né? Os ortodoxos não, então por isso você tem essa divisão, né? Os ortodoxos seguiram falando grego e o Império Romano do Ocidente seguiu falando latim, né? Então tem essa divisão e ela é tão antiga quanto, né? Ela, na verdade, é mais antiga do que a Igreja Protestante, que é derivada da Igreja Católica, né? Lutero criticou a Igreja da época e pregou, né, na porta da igreja uma lista enorme das coisas que ele achava erradas. E uma das coisas é você não poder casar. Então, ele pegou a bandeira que 1000 anos antes os celtas haviam defendido, né? E ele argumentou que, né, um pastor pode se casar, inclusive ele pode ter filhos e assim por diante. Então, os luteranos seriam talvez os mais antigos dentro da igreja evangélica, né? Protestante. E depois você tem os metodistas, e depois você tem os anglicanos. A igreja anglicana é protestante, né? E o Papa não é o líder da igreja. A Rainha Elizabeth II é o líder, né? O rei da Inglaterra é o líder supremo religioso. Aí depois tem os batistas, né? Depois você tem os pentecostais e neopentecostais, aí você tem os presbiterianos, aí você tem os calvinistas, né? Todos são derivados, né? De novo, veja a natureza divergente da religião. Como não existe um método, né, que é amplamente aceito de falsificar as hipóteses que estão erradas, porque na verdade o método científico não funciona dentro da religião.
Então, né, você tem uma natureza divergente e depende de cada um vai e acha uma coisa que não necessariamente é verdade, mas se ele acha que é verdade, pronto, é assim, né. Eh, então é isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês é de que a religião, ela evolui ao longo do tempo, ela vai mudando e vai criando novos ramos, né. E não existe nenhum método de escolher entre os ramos, então depende um pouquinho de contingência histórica, como a gente viu no capítulo 10, né? Contingência histórica, sorte e capacidade de persuasão, né? Bom, aqui é ciência converge, não tem ciência americana, ciência chinesa, ciência indiana. Qualquer conhecimento que a ciência explica é válido aonde você for. Religião, por outro lado, diverge. Tem mais de 30.000 tipos de cristianismo sozinha. E o número fica aumentando, porque as pessoas ficam inventando novas religiões e discordando sobre o que é verdade. Então veja, para achar a verdade, ciência. A religião não consegue achar a verdade e vai, vai se desmembrando, né? Isso aí eu tirei desse fórum, né? Sobre espiritualidade, né? Gostei da frase, né? Bom, aí existe uma coisa, tá, tudo bem. Mas religião é uma coisa boa, pois faz bem para as pessoas. Por isso que as pessoas inventam. Se não tiver uma religião, elas inventam uma religião, né? Todos os povos do mundo têm religião. É uma necessidade humana. E é cruel tirar isso aí das pessoas. E aqui a gente tem várias coisas, né? A melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar, se aproximar a Deus, né? Isso aí que são coisas tiradas de calendários religiosos, né? Bom dia, Deus é fiel, a vitória vem para quem luta, o milagre vem para quem tem fé, a recompensa vem para quem confia. Abençoados sejam aqueles que, mesmo diante dos desafios, acolhem o coração cheio de fé e amor para mais um dia. Bom dia. Então, não importa qual a sua religião, o que importa é se ela transforma você em um ser humano melhor. Isso eu concordo. E se você fica pior por causa da sua religião, muda de religião, né? Não é a religião que nasce a moral. É a moral que nasce da religião. Isso aí é o François Chateaubriand. Então você tem a ideia de que se você tem uma religião, você se torna uma pessoa melhor porque você aspira por coisas boas e morais. Se você não tem religião, isso aí é ruim. Então, a gente desenvolve uma pergunta, né? Religião é boa? Sempre? Então tem uma pergunta, né? Quem é verdadeiramente do bem? O ateu ou é a pessoa que tem fé? Bom, evidentemente o ateu, né? O religioso morre de vontade de fazer maldades, mas não faz, pois teme a Deus e quer fugir do inferno. Já o ateu que é bom, né? Não acredita em Deus ou no inferno. E é bom, pois quer ser bom. Então veja, né? Não dá para argumentar que, na verdade, quem é verdadeiramente bom? O ateu, né? Ele não acredita em Deus, ele não acredita no inferno, mas mesmo assim ele faz bondade porque ele quer ser bom. Não é para agradar o chefe, né? Não é para ganhar uma recompensa no final da vida, né? Não é para fugir de castigo. É porque ele é bom, ele acha certo ser bom, né? Então, na verdade, eu estou mostrando esse argumento para mostrar de que né, não necessariamente você precisa de religião para ser bom. Você precisa de vontade de fazer o bem. E aqui, ó, o padre Fábio de Mello falou: eu prefiro muito mais conviver com um ateu honesto, humanista, conviver com um religioso hipócrita. Então isso aí eu peguei do site, ateu inteligente, né? Mas eu achei interessante esse comentário, né? Porque realmente o importante é ser bom e não praticar uma religião ou outra, né? Agora, aqui, desse site aqui, desse jornal, há uma correlação entre a religião e a felicidade. E não é a que esperávamos. Então, a maioria dos 10 países mais felizes do mundo é pouco religiosa. Noruega, Suécia, Islândia, Uruguai. Quanto menos religião, mais feliz, menos crime. Então é uma relação inversa, né? Então, isso aí é interessante, porque ela falsifica a hipótese de que religião é necessária para as pessoas serem boas, né? Porque os países e religião é necessária para a felicidade da pessoa. Porque os países mais seguros e mais felizes do mundo são os países que têm menos religião. Bom, e aqui, ó, razão, né? Isso aí, mentes livres e mercados livres, né? Então, esse é neoliberal, mas ele também é pró-razão, né? E nesse artigo do site, ele fala:
ciência é um bom substituto de Deus. Então, basicamente, teve um estudo que oferece uma coisa interessante. A, a fé no progresso científico e tecnológico também serve numa fonte de satisfação da vida. Na verdade, é, ele pode talvez oferecer mais alegria durante toda a vida do que a religião. E isso aí esse estudo começou porque foi observado em estudos que pessoas que acreditam em religião são mais felizes do que pessoas que não têm religião, de acordo com uma longa, né, linha de pesquisa na psicologia. Então, realmente, ter uma religião ajuda você a ser mais feliz. Os cientistas sugeriram várias explicações para esse fenômeno, né? E um deles é de que a religião te dá uma sensação de um controle maior, te dá um sentido na vida e reduz a falta de certeza. Só que pessoas que gostam de ciência e acompanham a ciência também sentem a mesma coisa. E talvez sentem mais isso de acordo com esse novo estudo. Então, veja, estudos existem, vários estudos existem, a gente vai ter que ir investigando, né? E uma coisa ser verdadeira nesse momento é, para essa sociedade, talvez não seja para outra. Só que isso é interessante, né? Porque muitos cientistas não têm religião e se sentem perfeitamente felizes e com um destino na vida, né? Bom, agora vamos analisar a fundo a frase. Religião sempre é uma coisa boa. Então, eu quero mostrar para vocês o movimento para restaurar os 10 mandamentos de Deus, né? De que você tem Credonia Mewerinde, que é uma ex-prostituta e ela também fazia cervejeira artesanal, né? Ela disse que viu a Virgem Maria em Uganda e foi atrás desse Joseph Kibwetiri, né? E convenceu ele, né? Ele era um homem de negócio, um político, né? Ele tinha dinheiro, né? Ele convenceu de fundar um braço do catolicismo, né? Eles fundaram o movimento esperando o fim do mundo no ano de 2000. Como não aconteceu o fim do mundo, eles foram e. Né, isso aí é mais famoso, né? Numa igreja eles fecharam e mataram 530 só nessa igreja. Né? Ou seja, botaram todo mundo rezando, né? Aí depois passaram correntes, né, na porta e nas janelas, depois tocaram fogo e todo mundo morreu lá dentro. E eles também fizeram isso em vários outros lugares. Então, o número total de pessoas foi 778. O dinheiro sumiu e esse casal subiu. Só que, como ela é ó, provavelmente o pior serial killer da história da humanidade, fora Hitler, essa turma, né? E Attila Hun, e Gengis Khan, né? Mas nessa escala de uma pessoa provocar grandes crimes, ela provavelmente é uma das maiores, né? Talvez não a maior, né? Tem outras pessoas que né, usaram religião para matar um monte de gente, né? Mas, né, ela, por dinheiro, matou 778 pessoas e talvez matou o Kibweretiri, ele sumiu, né? Mas ela também sumiu, né? Bom, então, se você, se a sua religião era um movimento para restaurar os 10 mandamentos de Deus, não, religião não é uma coisa boa. Porque para você, você acabou morto com a sua família e roubaram o seu dinheiro, né? Agora, tem o movimento Heaven's Gates, né, que é uma dessas neo-religiões, né, que acreditava de que tinha um cometa que chegou perto da Terra, o Hale-Bopp, em 1997. Eles acreditavam que atrás do cometa estava vindo uma nave espacial, que Jesus estava dentro da nave espacial, né? E Jesus ia receber todo mundo na sua nave espacial, né? Então, mas tudo bem, né? Mas aí o que aconteceu? Eles aí, para poder pegar carona na nave espacial, eles cometeram um suicídio coletivo, né? Tomaram veneno e morreram. Os homens, curiosamente, eles tinham se castrado com canivete, né? Então estavam todos sem os testículos, né? E não tinha sido num hospital, né? Porque né, não constava em nenhum hospital e estava muito mal feita a capação, né? Então, religião é uma coisa boa? Não, né? Por exemplo, se você era um dos 38 discípulos desse Marshall Applewhite Bonnie Nettles, você acabou morto, né? Com veneno, né? Numa toga roxa, né?
Então, nesse caso, você pode argumentar que também não era, né? E aqui, só para. Então, esse é o neo-religião, esse é o catolicismo, né? Então, vamos lá ver aqui Aum Shinrikyo, só para vocês não ficarem com a impressão que, na verdade, melhor mesmo são as religiões tipo budismo, né? Esse grupo Aleph, o Ensinamento da Verdade Suprema, é um grupo religioso fundado por Shoko Asahara, que era um cego, né? O grupo ganhou notoriedade internacional em 1995, quando vários de seus seguidores efetuaram ataques ao sistema de metrô do Tóquio com o uso de gás sarin. Eles fizeram gás sarin, foram para o metrô e soltaram, só que eles erraram a dose, então eles mataram bem menos pessoas do que eles intencionavam, né? A maioria das pessoas passou mal e depois se recuperou, né? Só que ele foi executado, né? Então, o Shoko Asahara, né? Foi preso e foi executado, né? Então, né, não. Nesse caso aqui, essa seita do budismo também não é bom, né? Aí depois tem a Ordem do Tempo Solar, de que eles eram, né, acho que católicos, né? Eles acreditavam que eles eram os templários, né? Então, eles acharam que os templários tinham sobrevivido à perseguição lá do período medieval, né? E eles se restabeleceram em 1974 e se caracterizavam como sendo o renascimento dos Cavaleiros Templários. E o que aconteceu? Assassinato e suicídio de 74 de seus membros entre 94 e 97. Então, 53 membros foram encontrados mortos no Canadá e na Suíça foram assassinados e se suicidaram também. Então, né, foi tanto no Canadá como na Suíça morreram 53. Aí, um ano depois, outros 16 membros se mataram e outros 5 morreram da mesma forma em março de 97. Então, eles saíram se matando e se suicidando, né? Acho que eles matavam quem não estava afim, né? E se suicidava quem estava afim, né? Então, não, né? Se o seu filho se juntasse a um grupo desse, você ia ficar nervoso, né? Agora, tempo, só para vocês verem que também as igrejas evangélicas, né, para você, eu estou pegando de católico a budista, Templo do Povo, eles eram metodistas, né? E aí o comandante deles, o reverendo Jim Jones, levou todo mundo para Guiana e fundou uma colônia gigante. E aí eles surtaram lá, né? Ele surtou, né? Porque o que aconteceu? Não estava dando certo, o pessoal estava ficando com fome, eles queriam voltar para casa, ele juntou todo mundo, mandou todo mundo tomar veneno, né? E depois se suicidou, né? E o pior foram as crianças. As crianças não queriam tomar veneno, então elas foram amarradas e injetadas no braço. Então elas tinham as marcas de luta, né? Nas crianças, principalmente. Porque os adultos idiotas tinham fé, então tomavam, né? Porque as crianças sacaram, né? De que esse cara não era do bem, né? Então foi um massacre gigante, né? Algumas pessoas tentaram fugir e receberam tiros na cabeça, né? Então é um dos mais famosos suicídios coletivos da história, talvez o maior deles, né? Ganha daquele outro, né? Mas, então, isso aí é só para ilustrar que, na verdade, religião não necessariamente é uma coisa boa. Aí você pode falar, não, mas isso aí são cultos. E realmente são cultos. Mas lembre-se, culto toda religião começa como um culto. E o culto busca controlar seus fiéis no comportamento, no pensamento, no sentimento e na informação. Então, as pessoas são isoladas de parentes, amigos da sociedade, né? Por exemplo, você vai num mosteiro, num templo, isso, aquilo, você vai num retiro para ficar isolado de todo mundo, né? Se você é colocado em uma condição emocionalmente e fisicamente estressante, né? Talvez você está passando fome, e você fica, talvez, Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, passando fome, e sofrendo, né? Tentando meditar, e está doendo o seu joelho, então seus problemas são reduzidos a uma única solução, simples e muito repetida, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva, Krishna, Krishna, Hare Hare, né? Alguma coisa que você tem que repetir milhões de vezes até que você fique hipnotizado, né? Você tem um líder carismático que lhe dá total atenção, né? Então, tem N exemplos disso, né? E depois você recebe uma nova identidade, né? No grupo onde você se sente aceito e amado, né? E sua informação é restrita, sem livros, jornais ou televisão. Hoje em dia, eles usam, né, um grupo, né? Então você recebe informações só da sua seita, do seu grupo, né? E você aí te diz ali que você não deve olhar e ler jornal, isso, aquilo, porque a mídia mente muito, né? Então você tem que ficar só se informando no
né, naquela pocilga, né, do ódio. Então aí sua informação fica muito restrita, porque você não está lendo jornais científicos, revistas e assim por diante, você não está conversando com ninguém, porque você fala que todo mundo é idiota, né? Todo mundo, só você e o seu pequeno grupinho que tem razão, né? Então você se torna isolado dos seus parentes, amigos e da sociedade, né? Você fica lá com o seu pequeno grupinho só, né? Recebendo feedback da sua loucura, né? Bom, esse aqui é só para mostrar que não é só lá no exterior, né? Então, por exemplo, né? Isso é uma notícia. João de Deus é condenado a 40 anos por prisão por estupro, né? E aqui é a Flor de Lis, né? Caso Flor de Lis, arsênico na comida, intriga por dinheiro, 30 tiros suspeitas contra a deputada que na verdade é pastora evangélica, ela e o marido, né? E os seus 40 ou 50 filhos, né? E aqui está dizendo de que Flor de Lis e Anderson tinham relações sexuais com os filhos, afirma a testemunha. Tinha adotado os 50 filhos, né? Bom, só mostrando de que, na verdade, tem uma frase antiga, né, que é um olho no padre e outro na missa, né? E ela é muito válida, né? Um olho no padre, outro na missa, um olho no pastor, outro no culto, né? Por quê? Porque pessoas são humanas, né? São cheias de defeito, né? E uma pessoa entrou para praticar uma religião, se torna um sacerdote, não significa que ele é melhor que os outros. E se ele é um psicopata, você vai estar correndo um sério risco de vida, né? Então, é bom você usar a razão, né? Deus pôs um cérebro na sua cabeça para você usar. Então é bom você ser desconfiado, né? Porque você sabe de que se você é muito inocente e você acredita plenamente na fé, você desliga o seu cérebro. Você desliga a sua parte crítica, né? Então aí muitas pessoas vão tentar tomar vantagem de você. Então você é bom você ter um pouquinho de racionalidade, né? E você pratica a religião, mas você não é enganado por ninguém, né? Bom, isso aí, na verdade, eu falei só para refutar a ideia de que religião é sempre bom. Na verdade, religião pode ser bom, pode não ser, e você tem que usar o seu senso crítico para decidir se está sendo bom ou está sendo ruim, né? Não tem como fugir, né? A gente tem que usar o cérebro, a gente tem que usar a razão, né? Bom, religião seria uma coisa pessoal, né? Seu problema, né? Você está afim de seguir uma religião, tudo bem, contanto que não passa mal para ninguém. Só que aí teve o 9/11, né? Ah, dia 11 de setembro, em que você teve ataque às Torres Gêmeas, né? E eles destruíram as Torres Gêmeas, né? Por religião. Isso aí gerou uma refuta, né? Porque a religião, na verdade, isso aí não era pequenas seitas, né? Pequenos líderes, né? Não, era uma religião grande, né? O Talibã é um grupo religioso, né? É, os ISIS são grupos religiosos, né? Eles são fanáticos religiosos. E aí isso aí gerou uma reação muito forte, né, para os intelectuais do Ocidente, né? Então, Richard Dawkins, né, de que ele escreveu um monte de livros sobre evolução, ele foi e escreveu Deus, um Delírio, né? Que ele fala que está na hora de a gente abandonar a religião. Religião é uma coisa infantil, né? E que muito perigosa, né? E ele mais ou menos argumenta, né, que normalmente pessoas boas fazem coisas boas e pessoas ruins fazem coisas ruins, né? Mas para você obrigar um grande número de pessoas boas a fazer coisas ruins, você precisa da religião. Então a opinião dele é bem forte a respeito disso, né? Agora, Bertrand Russell já tinha argumentado, porque eu não sou cristão, né? E esse aí é um livro muito mais antigo, né? Ele é prêmio Nobel, né? De 1950, né? Então ele na verdade é um livro antigo, só que muitos desses do começo do meio do século, né? Mas muitos desses pesquisadores e filósofos eles se baseiam nas ideias de Bertrand Russell, né? Ressuscitam né, uma visão mais crítica, né? E fazem um ateísmo forte. Então Sam Harris escreve Carta a uma Nação Cristã. E depois ele escreve A Morte da Fé, Legião do Terror e o Futuro da Razão, e Sam Harris, Despertar, um guia para a espiritualidade sem religião.
tá? Então, como você criar seus filhos e assim por diante sem religião, né? E o Christopher Hitchens, né, um filósofo, né, escreveu Deus não é grande, como a religião envenena tudo, né? E foi um best-seller do New York Times, né? E aqui a gente tem o Dan Barker, né, que ele era um pastor da igreja, não esqueci qual igreja, evangélica, né? Mas aí ele perdeu fé na fé e aí ele se transforma, né, de um pastor para um ateu, né? E o Dan Barker é interessante, pois ele vira e fala: você acredita em um nível que tem animais falantes, magos, bruxas, demônios, vara virando cobra, comida caindo do céu, e todos os tipos de histórias mágicas, absurdas e primitivas? Você ainda diz que é eu que preciso de ajuda? Então ele pega pesado, né? Bom, o Richard Dawkins ele vai além. Ele fala de que a religião é a raiz de todo o mal na Terra. Então, The God Delusion, Deus no Delírio, né? E ele é um documentário, né? Então, esse é um documentário interessante, né? É, o cientista e ateu Richard Dawkins visita a Inglaterra, América, Israel, conversando com várias pessoas proeminentes na fé, islâmico, judeu hasídico e as novas seitas cristãs que ficam surgindo, né? Ele fala que, ó, por exemplo, veja o Hezbollah, né? Todo homem bomba, né? Veja em Hanoi, o monge budista tocando fogo em si mesmo para fazer um protesto, né? Então ele fala que religião é uma coisa perigosa e que está na base de todos os conflitos, né? Então você pensa em um conflito, por exemplo, Israel na Palestina, judeus versus maometanos, Paquistão e Índia, hindus versus maometanos, Abissínia e Somália, maometanos versus cristãos. Conflito na Nigéria, maometanos e cristãos. Levante budista com os católicos no Vietnã, isso aí na época da Guerra do Vietnã. E tá aí o monge budista tocando fogo em si mesmo em Hanoi, né? O conflito chinês, maometanos e chineses, isso aí ocorre há séculos, até hoje, né? Então, guerra civil libanesa, maometanos e praticantes do cristianismo. Depois as guerras iugoslavas, né? Maometanos, né? Os bósnios e Herzegovina, né? Praticavam o Islã e foram mortos pelo, pelos sérvios, né, de que praticavam o cristianismo, né? Depois a Guerra Civil do Sudão, você tem o norte pratica o Islã e o sul é cristão. Pois em Mianmar, os budistas mataram maometanos no genocídio de Rohingya. Depois, na Irlanda do Norte, você tem os católicos e os protestantes, né? Tanto que o professor universitário chega né, os bairros são ou católico ou protestante, né? Então, o professor universitário ia passar nos bairros, aí pararam ele e falaram: você é católico ou protestante? Ele falou: na verdade, eu sou um professor universitário, né? Eu sou ateu. Eles ficavam pensando e falavam: você é um ateu católico ou um ateu protestante? Né? Ou seja, a religião é um grande mal do mundo. A religião mata tudo, envenena tudo, bota as pessoas para se matarem. Né? As pessoas começam, em vez de se abraçar e falar irmão, irmão, eles viram e falam: ah, não, você é hindu, vou te matar. Ah, não, você pratica o cristianismo, vou te matar. Né? Então, né, religião é uma coisa horrorosa. Né? E veja, a ciência, a religião fazia sentido quando a gente não conseguia explicar as coisas. Então a gente inventava uma razão para a gente se sentir bem. Mas hoje em dia a ciência explica a maior parte das coisas, tudo, muita coisa que é explicada pela religião, hoje é explicada pela ciência. Então, a religião, segundo o Dawkins, na minha opinião, tá? Ela se tornou uma coisa obsoleta, que não faz mais sentido. E veja, vamos ver quantas doenças foram erradicadas pela ciência. Erradicadas ou diminuídas, né? Então, sarampo, difteria, né? Rubéola, pertussis, pneumonia, pólio, tétano, febre tifoide, febre amarela, varíola, né? Doenças erradicadas ou decimadas pela fé. A gente reza. Há 70 mil anos a gente reza e ninguém foi salvo jamais por rezar. Não tem um caso documentado verídico. Existem histórias. Ah, estou curado, né? Mas não existe evidência, né? Bom, nesse momento, acho que talvez seja interessante a gente pensar, né, em São Tomé o Apóstolo, né?
Foi Santo Tomé, ele queria ver para crer, né? Então, a aparição mais famosa de Tomé no Novo Testamento está em João 20, dos versículos 24 a 29. Quando ele duvida da ressurreição de Jesus e afirma que necessita sentir suas chagas antes de se convencer. Essa passagem é a origem da expressão Tomé é o incrédulo. Após ver Jesus vivo, Tomé professa sua fé em Jesus. A partir de então, ele é considerado Tomé, o crente. Só que veja, ele recebe uma bronca de Jesus, né? Ele falou que precisa ver para crer, mas tem aqui, melhor, felizes são os que creem sem ver. Mas na ciência, na verdade, Santo Tomé o Apóstolo é o único que tem a cabeça certa, né? O resto é tudo doido, né? Por quê? Porque, na verdade, a ciência precisa de evidência. Na verdade, se você precisa de um santo padroeiro da ciência, é São Tomé, né? Que ele precisava ver para crer, né? E, na verdade, por isso que os princípios da ciência e da religião são completamente distintos. Porque a ciência é baseada em evidência, a religião é baseada na fé. Bom, eu vou fazer uma pausa e depois a gente continua. E eu vou analisar se o conflito entre a fé e a religião é inevitável, né? Então, veja, muito do que eu falei até agora foi retratando a opinião de outras pessoas, só para vocês estarem a par do debate, tá bom? Então, deixa eu fazer uma pausa aqui e vou terminando a parte um. Então, vou interromper a gravação. Então, até mais aí.